Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Nós estamos aqui há muitas semanas compartilhando. Eu tenho recebido muitos testemunhos daquilo que o Café com Visão tem produzido na vida de tantos irmãos preciosos. Sabe, aquilo que é importante para nós, com certeza nós vamos falar, divulgar e compartilhar. E eu gostaria de convidar você a compartilhar o nosso Café com Visão com o máximo de pessoas que você acredita que precisa ouvir o que você tem ouvido nessas últimas semanas. Sabe, eu compartilhei sobre sabedoria, sobre planejamento. A base de um planejamento é a sabedoria. E eu gostaria, a partir dessas próximas segundas-feiras, ajudar você, orientar você, instruir você como você deve planejar, estabelecer alvos, organizar a sua vida para 2024. 2024 será o melhor ano da sua vida. Sabe, você deve conhecer um pouquinho do meu testemunho. Eu era uma pessoa completamente desorganizada, não tinha planejamento e sofria muito. Então você sabe que planejamento não garante para você um êxito naquilo que você está fazendo. Mas sem o planejamento eu te garanto que você vai ter muitos problemas. Existem dois fatores predominantes na sua vida que produzem fruto. A vida e a liderança é igual a crescimento. Eu conheço muitas pessoas que têm muita vida, muito poder, muita paixão, mas é uma vida de muito sofrimento mesmo, eles sendo apaixonados por aquilo que eles fazem. Por quê? A grande questão não é somente você ter a vida. Você precisa pegar essa vida e você organizar, planejar, focar, estabelecer alvos, que a consequência disso é o êxito naquilo que você está fazendo. Só para vocês terem ideia, de cada 10 pessoas que sentam para conversar comigo sobre alvos, planejamentos, dizem: pastor, eu não consigo entender. Deus falou comigo, eu tenho uma promessa de Deus. Por que as coisas não acontecem? Porque não é o fato de você ter uma palavra, ter um desejo, ter um coração, que aquilo por si vai acontecer naturalmente. Existe um processo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 que ele era um prudente construtor. O que significa um prudente construtor? Imagina você construir uma casa e você constrói o banheiro na cozinha e alguém vai lá fazer o número 2. Vai estragar completamente a comida. Então, ser um prudente construtor é pensar numa série de fatores. Sabe, tem um filme muito bom, chama Rota de Fuga. Eu adoro filmes que me levam a pensar, a desenvolver. E lá, simplesmente, esse filme, eles construíram uma cadeia, uma penitenciária assim muito boa. Aí eles colocavam alguém que era perito em fugir de cadeia. Então aquela pessoa, conforme estava algemada, entrando pela cadeia ali, ele ficava observando uma série de fatores: o horário, o tempo, onde aperta, como é que é, o temperamento do carcereiro, aquela pessoa. Então ele ficava construindo uma imagem dentro dele de como ele sairia daquele lugar sem ninguém perceber. E em muitas cadeias que ele entrou, assim, o sistema era excelente, mas sempre tinha uma falha. Ele sempre dizia: sempre existe uma falha no processo. Ele saía exatamente pela falha naquele processo. E um dia ele foi colocado em uma penitenciária que era impossível de sair. Mas por incrível que pareça, ele se tornou uma pessoa perita em descobrir falhas em processo. E automaticamente ele fugia. Eu adorei aquele filme. E como nós lemos a palavra de Deus, a gente percebe que Deus é um Deus de processo. Sabe, Deus estabeleceu uma visão no Éden, foi formando no primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto. Você percebe, Deus ele teve uma visão. Deus planejou com detalhes e viu Deus que era bom. Quantos de nós fazemos tantas coisas nas nossas vidas, as coisas são importantes demais, fundamentais. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Então quando você escolhe as partes mais importantes da sua vida, vai requerer de você não só escolher: não, eu escolhi casar com aquela irmã, eu escolhi ser pastor, escolhi ser médico. A grande questão não é somente você escolher. Eu conheço muitas pessoas que escolheram de fato
O propósito de Deus. Mas não é o fato de você escolher eu escolhi a pessoa que era de Deus para minha vida, não adianta. Você vai ter que escolher, se dedicar, investir, amar, servir, se consagrar, ser detalhista, perceber, avaliar. Então olha que interessante, tem dois pilares que é a vida, é o propósito, é o Senhor em primeiro lugar, mas existe um outro processo que a maior parte das pessoas, por ter uma mente mística ou focar somente a vida, eles rejeitam esse processo e acabam não tendo êxito em suas vidas. Casou com uma mulher de Deus, fez a corte, aleluia, mas no meio do caminho a mulher não respeita, não admira, é uma luta complicada, não coopera no casamento, é uma luta para criar os filhos da maneira de Deus. Por quê? Porque o cara escolheu a vida, ele escolheu o propósito, mas ele não percebeu o processo, ele foi quebrando princípios que enfraqueceu o processo, que liberariam o fruto. Então você vai e começa a trabalhar na Honda. A Honda tem uma visão de construção, de desenho de carro. E ele simplesmente você trabalhando ali, você é negligente, você é preguiçoso, você quer fazer outra forma. Então vai produzir um problema no final do desenho do carro, da construção do carro. Todas as áreas das nossas vidas existem um processo. E aqui tem princípio, fundamento, inspiração. Tem tudo o que você precisa aqui no manual de casamento, de todas as áreas. E está chegando o final do ano. Você precisa parar e pensar, puxa, como foi meu ano? Você fazer reflexões, não para você se condenar nem acusar, mas você fazer avaliações de áreas da sua vida. Até para você definir o próximo ano. Quais livros que você vai ler no próximo ano? O que você vai investir no próximo ano? Quais são os dons que você vai buscar no próximo ano? Aonde você vai colocar a sua vida no próximo ano? Aonde você vai dedicar mais, dedicar menos no próximo ano? O que você vai amar mais, amar menos no próximo ano? Talvez você foi exitoso esse ano e você percebe que no que vem tem áreas que ficou assim, negligenciado porque você focou naquela área, aleluia. Mas então tudo isso você precisa ter uma visão, ter uma clareza para que você possa focar no seu próximo ano. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como foi o seu ano de 2023? Em relação aos dois pilares, a vida e o planejamento, a liderança e o processo. Também não adianta você ser muito bom em planejar, organizar e fazer detalhista, se a coisa mais importante da sua vida, que é Jesus, que é a presença, que é a vida, que é colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, não for algo que é fundamental, que é a coisa mais valiosa da sua vida. Você precisa entender que Deus é um Deus perfeito. Deus fala com você e Ele começa um processo. Noé, Deus deu uma palavra, Deus falou com ele foi um cooperador nos detalhes da construção que Deus queria fazer. Deus falou, vou construir uma arca, e Deus escolheu Noé. Não foi pela capacidade humana, porque ele não era um engenheiro naval, mas simplesmente Deus achou nele uma disposição de responder, de avançar, de fazer a vontade de Deus. Eu vou dizer, Deus achou Davi também. Eu vou dizer, existe Deus, tem um planejamento, Deus tem uma construção, Deus tem uma obra poderosa. E quando Deus acha um homem disposto a fazer a vontade de Deus, da forma de Deus, irmão, Deus e você, a sociedade perfeita. Então, por isso que a vida é a coisa mais importante. Quando Deus acha quebrantamento, a vida, a essência, a disposição de colocar o Senhor em primeiro lugar, em fazer a vontade de Deus, em cooperar com Deus, em fazer história com Deus, e aí Deus transforma você vem no detalhe através de um processo. Eu espero que de alguma forma, na semana passada, você tenha ouvido, assistido sobre sabedoria. E quando você entende o princípio da sabedoria, você fala, eu vou buscar a vida. Maria foi uma mulher sábia, ela escolheu a melhor parte. E aí você precisa entender que existe escolher a melhor parte, e você tem que fazer como Marta, a vida e os detalhes. E a primeira coisa é a vida, depois vem os detalhes, que o resultado é o fruto. Noé andou com Deus, mas Noé fez uma obra para Deus. Que Deus te abençoe, eu te aguardo no nosso próximo episódio, o Café com Visão. Deus te abençoe.